Olá pessoal, hoje eu vim aqui mais uma vez com o objetivo de trazer dicas de direito tributário. E o assunto pelo qual eu vou tratar hoje com vocês corresponde à figura do sujeito passivo de uma obrigação tributária. Sempre há uma dúvida em identificar quem realmente é o sujeito passivo, porque o Código Tributário Nacional, ele traz para a gente, no artigo 121, duas pessoas pelas quais podem ser consideradas como sujeito passivo. Então vejam, lá no artigo 121, do CTN, é estabelecido que sujeito passivo somente pode ser ou o contribuinte ou a figura do responsável. Então eu vou ter aqui a figura do contribuinte ou do responsável. E aí a ideia agora é saber quem é que pode ser considerado contribuinte e quem é que pode ser considerado responsável. Observe o seguinte, no artigo 121, quando eu falo na figura do contribuinte, será sempre aquele que pratica o fato gerador. Então, esse é de fácil identificação, porque, por exemplo, se uma pessoa auferiu renda, será considerada contribuinte do imposto de renda. Se uma pessoa, ela foi proprietária de um imóvel localizado na área urbana, será considerado contribuinte do IPTU. Se uma pessoa, ela for proprietária de um automóvel, será, obviamente, contribuinte do IPVA. Então, sempre quem pratica o fato gerador é considerado contribuinte. Ao passo que, quando eu falo na figura do responsável, como é que eu vou identificar o responsável tributário? Observe o seguinte, o responsável será sempre um terceiro, uma terceira pessoa que não pratica o fato gerador, levando em consideração que, se praticar, vira contribuinte. Então, o responsável é sempre uma terceira pessoa que não pratica fato gerador. Contudo, a lei lhe impõe com o dever de pagar o tributo. Então, a figura do responsável, eu sempre vou visualizar na lei. E detalhe, pessoal, lei em sentido estrito, de tal modo que decreto, portaria, resolução, não pode ser veículo hábil para determinar a responsabilidade tributária. Então, na prova de vocês, primeiro detalhe, toda vez quando se falar em responsabilidade, sempre é a lei que vai determinar. E é um terceiro que não pratica o fato gerador. Sendo que o responsável, embora ele esteja previsto aqui no artigo 121, eu vou ter um outro dispositivo no Código Tributário Nacional que vai trazer para a gente as características inerentes à responsabilidade. Qual seja, ora, eu vou encontrar a figura do responsável inserido no artigo 128 do CTN. Gente, se você for aqui no artigo 128 do Código Tributário Nacional, lá ele diz mais ou menos da seguinte forma: sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade a uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. De tal modo que esse artigo 128 ele vai trazer para a gente algumas informações extremamente importantes. Primeira coisa, quando ele diz, sem prejuízo do disposto neste capítulo, capítulo de quem? Do próprio Código Tributário Nacional. E aí ele diz, a lei poderá atribuir de modo expresso, de tal modo que a lei poderá estabelecer outras hipóteses de responsabilidade que não tão somente as inseridas no próprio Código Tributário Nacional. E que lei é essa? Gente, lei do ente que possui a competência tributária. Então pode ser uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal ou uma lei distrital. Então a lei de cada ente da federação poderá estabelecer hipóteses de responsabilidade tributária. Então a primeira coisa que nós temos que observar aqui, nesse artigo 128, que ele diz que as hipóteses inseridas nele mesmo são exemplificativas e não taxativas. Contudo, para fins de prova para a ordem,
obviamente, vai sempre ser questionado as hipóteses pelas quais estão inseridas no artigo 128 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, eu vou trazer para vocês um exemplo para poder aplicar isso aqui que eu acabei de mencionar para vocês. E o exemplo pelo qual eu quero analisar corresponde à responsabilidade por sucessão imobiliária, pelo qual está prevista no artigo 130 do Código Tributário Nacional. Veja se não vai se encaixar perfeitamente nisso aqui que eu acabei de mencionar para vocês. Vamos lá. Gente, artigo 130 do Código Tributário Nacional. Veja o seguinte, como é que eu vou analisar esse artigo 130? Lá é dito o seguinte, que quando uma pessoa vem a ser, por exemplo, proprietária de um imóvel, ela pratica fatos geradores de N tributos, como, por exemplo, IPTU, pode ser do ITR, pode ser taxa de coleta de lixo, eventuais contribuições de melhoria. Sendo certo que, vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar como exemplo a figura do IPTU. Então eu tenho aqui, digamos que uma pessoa foi proprietária de um imóvel no período de 2011 a 2014. Então, ela foi proprietária de um imóvel no período de 2011 a 2014. Se ela, na época pelo qual foi proprietária, então quer dizer que ela praticou o fato gerador do IPTU e, portanto, será considerada contribuinte. Então, eu vou colocar aqui a figura como contribuinte. Pois bem, sendo que, gente, essa pessoa que é contribuinte, ela não perde a disponibilidade mesmo ficando inadimplente. Porque é o seguinte, ela sendo contribuinte tem o dever de pagar o tributo, só que ela não pagou dentro desse período. E resolveu, no negócio jurídico particular, vender o imóvel que ela possuía para uma terceira pessoa. De tal modo que ela vai agir aqui como vendedor. Então eu vou ter a pessoa aqui que é considerada contribuinte por ser proprietária e resolveu no negócio particular vender. Então esse aqui é o vendedor, vai, na verdade, transferir o imóvel para uma terceira pessoa que é considerada como adquirente. Observe o seguinte, essa adquirente, digamos que esse negócio jurídico ocorreu agora em 2015. Significa que daqui de 2015 em diante, essa pessoa que é adquirente, então ela é proprietária, e por ser proprietária, daqui em diante, ela é considerada contribuinte. Então eu tenho que a pessoa, ela é considerada contribuinte. Só que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 130, vai dizer o seguinte, que a pessoa daqui em diante, ela é contribuinte, porém, ela será considerada responsável pelo tributo pendente no imóvel. De tal modo que, se eu vender o imóvel para uma terceira pessoa, pendente do pagamento, aqui, dentro desse período aqui, de IPTU, significa que a dívida acompanha a coisa. Dessa forma, quer dizer que essa pessoa vai pagar, vai ser obrigada a pagar o IPTU do período 2011 e 2014, de um período pelo qual ele não praticou o fato gerador, que ele não era contribuinte, mas a lei, no caso, Código Tributário Nacional, artigo 130, irá colocar ele como responsável tributário. Então, observe, eu tenho aqui a figura do responsável, que é um terceiro, como eu falei para vocês, que não praticou o fato gerador. Que fato gerador? Dentro desse período aqui, 2011 a 2014. Então, a lei determina que ele será considerado responsável, mesmo sem pagar, sem praticar o fato gerador. Agora, é óbvio que daqui em diante, ele venha a ser considerado contribuinte. Então, gente, esse aqui foi um exemplo que eu queria tratar com vocês com relação à figura da responsabilidade tributária. E essa foi mais uma dica de direito tributário. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.